Durante dezenas de milhares de anos, quando o Sol desaparecia no horizonte, o mundo não só ficava escuro, ele deixava de existir. Nenhuma lâmpada, nenhuma janela iluminada, nenhuma chama distante indicando abrigo. A escuridão era absoluta, profunda e infinita. A poucos metros de distância, você não via suas próprias mãos. O céu era o único mapa, e o chão uma incerteza. Predadores se moviam silenciosamente entre as sombras. Olhos refletiam a pouca luz da lua, pontos brilhantes observando a distância. O frio se infiltrava pelos olhos. E o silêncio era interrompido apenas por ruídos que ninguém queria reconhecer. O ser humano não dominava o ambiente, ele sobrevivia a ele. Hoje, nós giramos um botão e o fogo surge, tocamos uma tela e a luz nos obedece. Cozinhamos, aquecemos, iluminamos como se isso tivesse sempre feito parte da nossa natureza. Mas houve um momento na longa linha do tempo da humanidade em que o brilho alaranjado rompeu a escuridão e nada voltou a ser como antes. Uma faísca, um fenômeno que não falava, mas transformava tudo ao seu redor. O fogo não era apenas calor, ele era tempo prolongado, era proteção contra o invisível e a possibilidade de permanecer acordado quando o mundo inteiro exigia que você se escondesse. Mas talvez o detalhe mais intrigante de toda essa história é que ninguém acordou um dia dizendo: precisamos inventar o fogo. Ele não foi criado, ele foi compreendido, temido, observado e em algum ponto perdido no passado, finalmente dominado. Então surge a pergunta que atravessa milênios, culturas e continentes: como um fenômeno indomável da natureza se tornou o maior divisor de águas da história? E quem foi o primeiro ser humano que não apenas viu fogo, mas decidiu controlá-lo? Fala comigo, eu sou o Mabso, já se inscreve no canal, que esse tipo de vídeo aqui dá um trabalho desgranhento para produzir, mas fica até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. Há cerca de 2 milhões de anos, muito antes de qualquer conceito de cidade existir, nossos ancestrais vagavam por um planeta onde a noite significava perigo absoluto. O ser humano não era o topo da cadeia alimentar, ele não dominava o planeta, era apenas mais um animal tentando sobreviver, sem casas, sem tecidos, sem abrigo confiável e sem linguagem estruturada. Se manter vivo já era lucro. A única vantagem real era a capacidade de observar e lembrar. Os grupos eram pequenos, poucas dezenas de indivíduos no máximo. Caminhavam por territórios imensos, sem saber se voltariam ao mesmo lugar algum dia. Não existiam mapas nem fronteiras, existiam apenas movimentos. Ferramentas de pedra lascada eram utilizadas para caçar, porém nada de agricultura, domesticação de animais ou estoque de alimento. Cada dia começava com a mesma pergunta silenciosa: o que vamos comer? O frio não era apenas desconforto, mas uma sentença de vida ou morte. Quando as eras glaciais avançavam, não haviam casacos térmicos, não haviam paredes. O vento atravessava a pele como uma lâmina invisível. Dormir significava correr o risco de não acordar. E então vinha a noite. A visibilidade desaparecia. Os sons se multiplicavam. Galhos quebrando pareciam passos. Passos pareciam perseguição. Perseguição, muitas vezes, era real. O ser humano não tinha visão noturna. Não era o mais forte nem o mais rápido. O que ele possuía era um senso de alerta que o mantinha vivo. Sem fogo, a alimentação era crua. Carnes rígidas como borracha. Tendões difíceis de rasgar. Raízes fibrosas que exigiam minutos intermináveis de mastigação. A digestão consumia energia. E a energia naquela situação era a moeda mais valiosa que existia. Alguns pesquisadores defendem que o cérebro humano começou a se expandir de forma mais acelerada somente após o domínio do fogo. Talvez você só esteja compreendendo estas palavras agora porque em algum ponto invisível do passado, um ancestral seu teve a capacidade de dominar uma reação química capaz de mudar a história da humanidade. Como não existia escrita nesse período, o que permite reconstruir essa história são vestígios físicos preservados no solo, partículas microscópicas de cinza, carvão, vegetal, ossos com marcas térmicas e alterações químicas em sedimentos expostos e altas temperaturas. Esses indícios não revelam um único momento de descoberta, mas um processo gradual de aprendizado distribuído ao longo de centenas de milhares de anos e possivelmente ocorrido de forma independente em diferentes regiões do planeta. Um dos sítios arqueológicos mais relevantes é a caverna de Wonderware, na África do Sul. Escavações identificaram camadas de cinzas e ossos queimados com datação aproximada de 1 milhão de anos. O aspecto mais significativo é a localização desses resíduos. Eles estavam a dezenas de metros da entrada da caverna. Incêndios naturais dificilmente alcançam áreas internas profundas sem deixar sinais extensos de fuligem nas paredes ou alterações estruturais mais amplas. Por isso, a interpretação predominante é que grupos de Homo erectus já transportavam o fogo para dentro de
abrigos e eram capazes de mantê-lo ativo por algum período. Outro sítio amplamente estudado é o Gesht Benot Yaknov, em Israel, com evidências datadas de cerca de 790 mil anos. Nesse local foram encontrados padrões espaciais consistentes de queima, concentrações de carvão, sílex queimado e sementes carbonizadas, organizadas em áreas delimitadas. Esse tipo de distribuição sugere o uso repetido do fogo em pontos específicos, possivelmente para preparo de alimentos ou atividades sociais. A organização espacial é um dos principais critérios utilizados pelos arqueólogos para diferenciar incêndios naturais de fogueiras. Na Ásia, o complexo arqueológico de Zhoukoudian, na China, apresenta vestígios entre 500 e 700 mil anos associados a fósseis humanos, tradicionalmente ligados ao chamado Homem de Pequim. Foram encontrados resíduos de carvão, ossos queimados e minerais alterados pelo calor. Embora parte da comunidade científica debata se todos esses vestígios representam fogueiras controladas ou incêndios naturais recorrentes, o conjunto de dados reforça que o contato sistemático com o fogo já fazia parte da vida de alguns grupos humanos naquele período. Entre aproximadamente 800 e 200 mil anos atrás, a influência do fogo deixa de ser apenas tecnologia, passa a se refletir no próprio corpo humano. Não se trata de uma transformação repentina, mas um conjunto de mudanças graduais, observadas ao longo de diversas gerações. Esse intervalo coincide com a transição evolutiva que envolve o Homo erectus, o Homo heidelbergensis e posteriormente os primeiros representantes do Homo sapiens arcaico. Os registros fósseis desse período revelam alterações anatômicas consistentes, redução do tamanho das mandíbulas, dentes menores e menos robustos, mudança no formato do crânio, aumento progressivo do volume cerebral. Essas transformações estão fortemente associadas à mudança na dieta humana. Com o domínio do fogo e o hábito de cozinhar alimentos, carnes e vegetais passaram a exigir menos esforço de mastigação e digestão. Alimentos cozidos são mais macios, mais seguros contra parasitas e principalmente liberam mais calorias durante o processo digestivo. O crescimento cerebral é um dos aspectos mais significativos desse período. O volume médio do cérebro do Homo erectus girava em torno de 850 a 1000 centímetros cúbicos. Já em espécies posteriores, como o Homo heidelbergensis, esse número se aproxima a 1200 centímetros cúbicos, até atingir médias superiores a 1300 nos primeiros Homo sapiens. É importante destacar que o fogo não foi o único fator responsável por essa expansão cognitiva. Mudanças climáticas, organização social, caça cooperativa e desenvolvimento da linguagem também desempenharam papéis fundamentais. No entanto, o cozimento de alimentos é considerado por muitos antropólogos um catalisador importante por aumentar a eficiência energética da dieta humana. Além da anatomia, o fogo também pode ter influenciado o comportamento social. A iluminação noturna estendeu o tempo de interação entre os indivíduos, favorecendo comunicação, transmissão de conhecimento e fortalecimento de vínculos de grupo. Portanto, esse período não representa um salto evolutivo isolado, mas uma revolução silenciosa e cumulativa. O fogo não apenas modificou o que o ser humano comia, ele alterou como o corpo processava energia, como o rosto se estruturava e como o cérebro se desenvolvia. A partir desse momento, a evolução humana deixa de ser apenas uma adaptação ao ambiente natural e passa a incluir a adaptação a um elemento criado e mantido pela própria espécie. Se nos capítulos anteriores o fogo era proteção e adaptação, a partir de aproximadamente 10.000 a.C., ele passa a ser transformação. Esse período marca o início que os historiadores chamam de Revolução Neolítica, a transição de grupos nômades caçadores-coletores para comunidades agrícolas sedentárias. O fogo desempenha um papel central nesse processo por 3 motivos principais. Primeiro, a preparação de alimentos em larga escala. Com o cultivo de grãos e vegetais, o cozimento se torna parte diária da vida humana. Isso amplia a variedade alimentar, melhora a digestibilidade e reduz riscos sanitários. Segundo, modificação do ambiente. A técnica de queima controlada passa a ser utilizada para limpar terrenos, renovar o solo e abrir espaço para plantações. É uma das primeiras intervenções humanas sistemática na paisagem natural. Terceiro, produção da cerâmica. O domínio do calor em temperaturas mais altas permite endurecer a argila, criando potes e recipientes para armazenar água e grãos. Esse avanço reduz o desperdício, facilita o comércio e aumenta a estabilidade das comunidades. Nesse ponto da história, o fogo deixa de ser apenas um recurso de sobrevivência e passa a ser uma ferramenta produtiva. 3300 a.C., a famosa Idade do Bronze. Com o avanço do conhecimento sobre minerais e fundição,
o fogo passa a ser utilizado para derreter metais. A Idade do Bronze marca o surgimento de armas mais resistentes, ferramentas agrícolas mais duráveis e objetos utilitários mais sofisticados. A fundição exige temperaturas controladas e repetíveis, algo que representa um salto tecnológico significativo. A partir daqui, fogo não é apenas usado, ele é administrado. Esse período também impulsiona a expansão do comércio entre regiões, a especialização de profissões como ferreiros, artesãos e metalúrgicos, e estruturas políticas mais complexas, pois armas e ferramentas alteram relações de poder. 1200 a.C., a Idade do Ferro. O ferro exige temperaturas ainda mais altas do que o bronze, o que leva ao aperfeiçoamento de fornos e técnicas de combustão. O resultado é um material mais abundante e resistente, capaz de transformar a agricultura, guerra e construção. Ferramentas agrícolas de ferro aumentam a produtividade. Armas de ferro alteram a estratégia militares. Estruturas arquitetônicas tornam-se mais robustas. Século XVIII, a famigerada Revolução Industrial. O salto seguinte ocorre milhares de anos depois, mas com impacto incomparavelmente maior. Durante a Revolução Industrial, o fogo passa a mover máquinas. A queima de carvão alimenta caldeiras, que produzem vapor, que movimentam engrenagens e impulsionam fábricas. O fogo deixa de ser uma ferramenta local e se transforma em força motriz econômica. Esse período introduz a produção em massa e a expansão urbana acelerada. Ao observar essa linha do tempo, fica evidente que o fogo acompanha todas as grandes viradas humanas. Primeiro, ele permitiu sobreviver. Depois, possibilitou cozinhar e proteger. Em seguida, moldou metais. Por fim, moveu máquinas e indústrias. O mesmo fenômeno natural que um dia iluminou cavernas, passou a iluminar cidades inteiras, a fundir pontes, a impulsionar locomotivas e a redefinir economias globais. Não foi apenas uma ferramenta adicional da história humana, um multiplicador de capacidade. E aqui, pessoal, precisamos entender que o fogo nunca foi apenas uma ferramenta, sempre foi uma força. Talvez o ponto mais curioso dessa jornada seja perceber que o fogo não mudou apenas o mundo ao nosso redor, ele mudou quem somos por dentro. Chegamos ao final de mais um vídeo, por favor deixa o like aqui, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para produzir, e já se inscreve no canal, não vai levar nem 5 segundos aí do seu tempo, e vai me ajudar muito aqui na trajetória no YouTube.